Aqui estou eu novamente compartilhando com você parte das minhas percepções em direção a conduzir você a um enriquecimento que nunca é fácil, que não é exatamente rápido, mas que pode ser feito por qualquer um de nós. Ninguém tem mais qualidade para se tornar rico do que outro. Todos têm os mesmos potenciais e depende do que você faz com o uso desses potenciais. Sempre lembrando daquela frase de Tiago, irmão de Jesus: a fé sem as obras é morta. Ou seja, você tem que agir. Agir é a quintessência, é o grande valor de você saber algum conhecimento que te conduza à sabedoria. O conhecimento vem de causas externas. Pode vir de livros, de cursos, de filmes, de documentários, de conselho, de convivência com alguém. Mas só funciona quando você põe em prática. Pondo em prática, você pega uma pequena parcela de conhecimento e constata se ela é real. E se constatar que é real, você a adota para a sua vida. Isso acrescenta a você um pequeno saber. Quando você soma uma grande quantidade de pequenos saberes, você adquire aquilo que é chamado de sabedoria, que é a base de tudo que você realiza nesta vida. E isto é preocupante. Por quê? Porque um autor que mediu o QI de vários países do mundo, QI significa quociente de inteligência. Ele constatou que o brasileiro tinha, há 10 anos atrás, apenas 87 de QI, que é um nível bastante baixo. Só que ele mediu recentemente e esse QI diminuiu. Agora está em 83 de QI. E eu já mencionei isso aqui. Nos Estados Unidos, para você poder servir o exército, você precisa de pelo menos 84 de QI. Porque se você não tiver um QI de pelo menos 84, as pessoas que convivem com você no exército correm o risco de sofrer de alguma fatalidade, porque a pessoa que é tão idiota a ponto de ter um QI tão baixo pode, por exemplo, acionar o pino de uma granada e matar todos que estão ali perto, ou não limpar direito o seu rifle e produzir uma explosão ou a chance de assassinar alguém. Você pode e deve conquistar uma sabedoria maior. Para isso, você tem que aprender coisas sobre a vida. E eu já disse isso antes, apenas vou mencionar hoje. Como é que você aprende coisas sobre a vida? Seguindo as pegadas de pessoas que se realizaram, que é uma forma interessante, porque todo sucesso deixa rastros, ou você aprendendo sobre a vida. E a melhor maneira de aprender sobre a vida é agindo, é cair na vida, fazer suas tentativas e descobrir o que funciona. Mas há um modo mais rápido, que é aprender lendo. Todos os grandes da humanidade leram muito. Ao ler, você compartilha convivência com alguém que já deu certo e que ensinou o caminho das pedras nos livros que escreveu. Não estou falando para você ler romancinho, estou falando para você ler livros práticos que te ensinam alguma coisa em direção a uma vida melhor, uma vida mais produtiva, uma vida mais realizada. Então descobri, por exemplo, que o Bill Gates, que é o criador da Microsoft, ele parou no estudo formal, ele não se formou, mas ele conseguiu e consegue ler 5 a 6 livros por semana. Isso significa aprender sobre a vida. Você vai descobrir também que aqui no Brasil, aquele rapaz que ganha 160 mil reais por mês e que era vendedor de água na praia, a quem eu admiro muito, o Rick Chester, ele lê 3 a 4 livros por semana. E você, quantos está lendo? Ah, não gosto de ler? Então, meu caro, você pode começar lendo pouco, uma página por dia que seja, um capítulo por dia que seja, e você vai descobrir que você consegue ler muitos livros e que esses livros vão transformar a sua vida e colocar você no caminho da riqueza. Bom, isso posto, outra coisa que você pode e deve fazer é ser caridoso,
Porque quando você cultiva a caridade, aquilo que Jesus chamou de servir, você consegue grandes coisas na vida. E já escrevi livros em que eu conto quantos desses bilionários do mundo praticam caridade. A grande maioria deles o faz. Aí você me diz, mas alguns fazem isso porque tem isenção fiscal. Quando eles fazem uma doação, obviamente eles descontam do imposto de renda, que seja, mas eles fazem essa doação. E você faz? Você está criticando eles por quê? Porque você não faz e quer se sentir justificado? Bom, então, um dos caminhos para você conseguir alcançar a riqueza é doar parte do que você ganha. Mas não sobra nada no fim do mês. Então, você, mais do que as outras pessoas, precisa aprender a doar parte do que você ganha, porque senão você não vai sair da miséria e merece. Se você doa apenas o que sobra, você não está realmente doando. Você só doa quando isso faz falta para você, quando você deixa de comprar alguma regalia, alguma coisa que você gosta, para ajudar o seu semelhante e o seu próximo. Isso é chamado pro bono. Significa você doar uma parte do que você sabe em prol de pessoas que não têm meios de pagar o que você cobra. Tá bom? E muito advogado faz isso. E há outro detalhe interessante sobre isso. Eu, por exemplo, me formei em ser coach. Eu fiz 3 cursos de coaching. Fiz 3 cursos de coaching e um deles era um curso em que um advogado, que deixou de ser advogado da União para ser professor de coaching, ele ensinava que nós deveríamos atender 10 pessoas sem cobrar absolutamente nada, porque essas pessoas indicariam outras pessoas e você conseguiria ganhar o seu dinheiro. E eu não atendi 10 pessoas, atendi 25 a 28 pessoas gratuitamente. Eu não me lembro mais, porque eu tenho problema de memória. E o que aconteceu? Elas me trouxeram outros pacientes pagantes? Não trouxeram ninguém. Então, eu estou te dizendo que quando você faz a caridade, quando você pratica o pro bono, você o está fazendo pela intenção de servir, de ajudar as pessoas e não de ganhar clientes. E eu fui abençoado, porque no momento mesmo em que eu decidi deixar de ser coach, porque ninguém pagava pelo meu trabalho e me custou muito caro fazer os cursos para me tornar um coach, aprender a exercer essa profissão, eu decidi, não vou mais trabalhar como coach. E ainda não tendo decidido que novo caminho eu seguiria profissionalmente, um grande amigo meu, o Nelson Herbst, ligou para mim e me convidou para almoçar na casa dele. Fui eu e minha esposa, almoçamos com ele e com a esposa dele, e ele me perguntou no meio da conversa, Natália, em que você está trabalhando? E por falta de ter tomado uma decisão, eu falei, eu sou coach. E não era mais, né? Eu tinha encerrado, tinha posto uma pedra sobre o assunto. E imediatamente ele me contratou para fazer coaching de 2 funcionários dele. E como eu trabalhava com outras coisas, né? Eu tinha meus livros, outros trabalhos que eu fazia, eu simplesmente atendi essas 2 pessoas que ele me contratou para atender e guardei todo o dinheirinho que ele me pagou durante um ano. Eu dei 2 atendimentos semanais para essas pessoas durante um ano. E guardei todo o dinheiro, não gastei. Isso me ajudou a complementar a venda da minha casa em Sorocaba e comprar este apartamento onde eu estou morando. Então pense, o pobre o que faria quando ele ganha um dinheiro extra? Sairia e compraria uma besteira qualquer que atendesse à sua oportunidade de se gabar, de, enfim, mostrar para os outros que ele é um sucesso, ou simplesmente de atender não uma necessidade, mas uma maneira de ele se destacar dos demais, como, por exemplo, comprar um relógio, como, por exemplo, comprar um videogame, comprar um sapato ou um tênis All-Star, ou simplesmente comprar um celular de última geração. Mas eu não fiz nada disso. Guardei esse dinheiro, investi, obviamente, e aí, alguns anos depois, quando eu me mudei de Sorocaba, vendi minha casa, foi insuficiente para comprar o apartamento que eu moro hoje. Eu acrescentei a isso
esse valor que eu ganhei prestando coaching para 2 funcionários lá do Nelson Herbst e comprei esse apartamento que eu estou morando. Então eu já ensinei isso a você, né? Que se você é pobre e pega tudo que ganha para comprar uma regalia, para você se destacar entre as pessoas com quem você convive, para mostrar orgulho dos seus rendimentos, você vai ser pobre o resto da vida e merece. Então isso eu já te ensinei várias vezes, não vou insistir. Mas praticar caridade ajuda você a trazer em direção a você, pelo nível de sintonia e vibração que você cria, que eu já falei sobre o diapasão, e você consegue obter rendimentos extraordinários. E o pro bono consiste em você atender uma parte das pessoas. Eu, por exemplo, no momento estou atendendo mais pessoas pro bono do que pagantes nas minhas mentorias. Então já completei a cota de atendimento que eu podia fazer nesse sentido. Se mais alguém estiver interessado, você tem que aguardar que uma dessas pessoas a quem eu faço pro bono tenha concluído a sua mentoria para que eu possa ofertar isso a você. Não é que eu deixei de fazer, mas eu estou limitando isso a um percentual daquilo que me dedico, que é o que diz a Bíblia, quando ela fala do dízimo, né? Que é você doar 10% do que você ganha. Isso significa que, doando 10% do que você ganha, você não está pagando o dízimo. O dízimo não se paga. Você está fazendo uma doação de coração. E ao fazer isso, como eu ensino naquele meu livro, Gratidão, o caminho para a prosperidade, que eu entrego gratuitamente a quem se inscreve na minha mentoria, eu mostro lá o nome de vários bilionários do mundo que fazem isso, explico como é que você deve proceder e ensino isso de graça. Agora, há um detalhe interessante aqui, a inveja. O que acontece no Brasil? Eu fiz 3 cursos de coaching para poder me tornar um coach. E esses cursos me custaram perto de 14 a 16 mil reais. E aí tem um bando de pessoas que não têm conhecimento nenhum, nem preparo, e elas vendo que há alguém trabalhando como coach, também se auto-intitulam coach e fazem um atendimento péssimo. E aí o que acontece? Você tem pessoas que criticam os coaches, que dizem que coach nem ser humano é. Por quê? Porque encontraram um bando de caras que, por invejar o sucesso de quem se esforçou para ser coach, para quem estudou e se habilitou para ser coach, passam a exercer uma profissão em que não são competentes, e isso depõe contra a sua possibilidade de exercer uma profissão digna que ajude realmente as pessoas. E foi isso que aconteceu com os coaches no Brasil. Existem os coaches formados, que são de grande competência, e para cada coach formado tem 99 que, com inveja do sucesso deles, começaram a trabalhar como coach sem ter formação nenhuma. E eu também, quando fui me preparar para ser um mentor, fiz cursos de mentoria. Eles custam muito caro. Alguns deles mais de 6 mil reais. Me preparei para ajudar você, para servir você com a minha mentoria. E aí o que acontece? 2 de meus seguidores passaram a se tornar mentores também, só porque fizeram uma mentoria comigo que não tem nada a ver com o ato de ensinar eles a serem mentores. Então essas pessoas estão se condenando e tem mais, vão condenar os mentores que realmente se prepararam, tornando a vaidade deles, a ambição deles, a inveja deles em procedimentos não coerentes com as possibilidades que eles poderiam oferecer a quem faz a mentoria e dizimando o esforço daqueles que se esforçaram, que se prepararam, que estudaram. Eu pergunto a você, eu não sei o que você compra todo mês além do seu alimento, que é uma condição necessária, além de um lugar para morar, que é um aluguel ou uma prestação de casa, que também é necessário. Seja o que for que você gaste, além disso, não é tão necessário. Por exemplo, no tempo que eu era criança, isso faz mais de 7 décadas, né? Eu tinha direito a ter um refrigerante no dia do meu aniversário e um refrigerante no Natal.
E eu não tinha presentes. Era muito raro eu ganhar presente no aniversário ou no Natal. Em geral, eu ganhava quando algum amigo do meu padrasto vinha visitá-lo nessa ocasião e trazia alguma lembrancinha para os filhos dele, né, que no caso era eu e meu irmão, que não éramos filhos dele. Eram os filhos adotivos, porque ele era o nosso padrasto. Então, o que acontece aqui? Hoje as crianças têm refrigerante quase todas as refeições. Então elas torcem o nariz para a água, mas o que elas precisam é de água. Então há uma diferença grande entre o que você precisa, você necessita e aquilo que você quer. Nem sempre o que você quer precisa ser essa coisa que te custa dinheiro e que desvia uma verba daquilo que você ganha. Você precisa de água. A natureza criou a água. A natureza não criou o refrigerante. E, ouvindo lá em eu descobri que mesmo o suco de frutas faz mal. Por quê? Porque ele não contém as fibras. Então, certas defesas orgânicas que a fruta cria, quando acompanhada de fibra, não faz mal para você, porque a fibra neutraliza os aspectos negativos da fruta. Mas se você faz suco, você destrói as fibras e aquele suco traz a você uma alteração nos elementos que você necessita para manter a vida e faz mal a você, engorda você, aumenta o seu nível de insulina, enfim, traz problemas para você, que eu não vou explicar porque neste momento eu não estou falando de alimentação e nem de saúde, que é um dos assuntos de uma das minhas mentorias. Então, aprenda que você pode e deve praticar a caridade como um caminho legítimo para você alcançar a realização em sua vida, a riqueza, uma vida produtiva, a felicidade e tudo mais que acompanha a prática da caridade e do ato de servir. Eu já contei em outros vídeos meus que eu comecei a fazer isso. Eu devia ter uns 10 anos de idade. E não foi ninguém que me ensinou, porque eu não tive a sorte que você tem de fazer uma mentoria e aprender o que funciona. Meu padrasto nunca me ensinou sobre a vida e nem sobre a sobrevivência financeira e nem a fazer caridade. Mas eu estava num trem que levava os alunos do Liceu Coração de Jesus, onde eu estudava, e nesse momento eu vi uma senhorinha, uma senhora idosa, contando os caraminguás dela, as moedinhas que estavam na bolsinha dela, com uma cara tão constrangida que percebi que ela tinha necessidade. Aí eu peguei o pouco dinheirinho que eu tinha no meu bolso de criança, eu não recebia mesada, nunca recebi, e entreguei para ela. E ela ficou surpresa de eu entregar isso para ela e falou: eu não te pedi nada, por que você está me entregando isso? Aí eu falei: porque percebi que a senhora necessita mais do que eu e eu não preciso desse dinheiro. E ela me abençoou. A partir de então, eu adquiri esse hábito de ajudar o próximo, sem ser conduzido a isso por uma religião. Isso surgiu de dentro do meu eu interior, surgiu por um ato de divindade interior e não por causa de que alguém mandou você fazer isso. Faça brotar de dentro do seu coração essa atitude de servir ao próximo e aí você vai ter todo o merecimento necessário para você adquirir sobrevivência financeira. Essa é a minha mensagem de hoje. Espero ter deixado claro o assunto. Eu explico muito mais na minha mentoria de sobrevivência financeira, que começa no dia 16 desse mês, está chegando. Inscreva-se antes, porque eu tenho vagas limitadas e nem todos poderão se inscrever. Procure conjecturar, fazer isso para o seu próprio bem. Você compra coisas, né? Quando você tem o teu dinheirinho. E quanto desse dinheirinho você investe em adquirir sabedoria para que você possa ter uma vida plena e realizada e sair da pobreza? Essa é uma boa pergunta. Pergunte isso a si mesmo. Você investe em ter sabedoria quando você compra um livro, quando você faz um curso, quando você faz uma mentoria? Ou seja, você tem investido em você ou está provando ao seu subconsciente que você não merece crescer em direção a uma riqueza, adquirir sobrevivência financeira e sair da miséria? Pergunte a si mesmo.
responda com sinceridade e adquira atitudes que te conduzam a essa realização pessoal. Este é o meu recado do dia de hoje. Se eu tiver tempo amanhã, irei passar a você mais algum conceito sobre isso. Claro que a conceituação plena, com um monte de exemplos, eu passo na mentoria, para quem atende o meu trabalho, para quem se dá o presente, a oportunidade de crescer de uma maneira mais adequada em direção a uma vida mais resolvida, uma vida próspera. Nas próximas telas deste vídeo, você encontrará lá alguns links que te permitem baixar um livrinho sobre o meu trabalho e se inscrever na mentoria e obter mais informações sobre a mentoria, que são todas gratuitas as informações. Você tem que parar o vídeo naquele momento, anotar o link, visitar o link e ter todas essas ofertas que lhe são dadas gratuitamente. Aí, se você tiver bom senso, inscreva-se na mentoria e transforme sua vida para sempre. Obrigado pela sua presença, amigo, e até amanhã.